dia. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Uma satisfação enorme manter esse diálogo com você, com Josias de Souza, com o nosso Thales Faria, que acabei de ouvir. E presta homenagem a ele, no que ele aponta que precisamos observar o princípio da não culpabilidade. Não presumir que todos sejam salafrários até prova em contrário. Não presumir a culpa. É o que está na Constituição Federal e paga-se um preço muito pequeno por se viver em um Estado democrático de direito, que é o respeito irrestrito ao arcabouço normativo, principalmente a lei das leis, que é a Constituição Federal. Ô, ministro, vamos lá. Anistia, né? Será que vai ser possível uma anistia? Como é que o senhor analisa? Essa reportagem aqui do Jornal Folha de São Paulo diz que nos bastidores, né, os ministros veem uma ilegalidade numa anistia, não acham que isso vá para frente. E até Gilmar Mendes falou disso na semana passada numa entrevista ao Estadão também. O senhor concorda de que realmente um pedido de anistia nesse sentido, como pediu o ex-presidente Bolsonaro, não vai para frente? Tem alguma ilegalidade nisso? Olha, eu sou daqueles que potencializam a organicidade do direito. E aí se pressupõe que cada poder atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. A anistia é uma deliberação, é perdão, é algo que se mostra num contexto sadio. Agora precisamos esperar que haja realmente o pronunciamento a favor ou contra a anistia. Agora, repito, o perdão é sempre bem-vindo. Então o senhor acha que ele É pode uma ser coisa que chega. considerado, então? Eu até fiquei na dúvida. O senhor acha que pode ser considerado um pedido de anistia? O senhor vê possibilidade de analisar isso? Vejo possibilidade de se analisar. E aí que haja a deliberação a respeito, e haja a deliberação de quem direito do Congresso Nacional, haja o implemento, se for o caso, pelo presidente da República. O que não se pode é, a priori, afastar-se do cenário a anistia e, portanto, o perdão. Claro que, de certa forma, a sociedade às vezes busca o próprio sangue, né? Mas não é isso que se coaduna com o direito. Ministro, se o Congresso aprova uma anistia para aquilo que o Bolsonaro chamou de pobres coitados do golpe, aquele pessoal que participou do quebra-quebra, evidentemente isso será uma porta que conduzirá ao perdão posterior do primeiro escalão do golpe, o próprio Bolsonaro e os seus cúmplices mais graduados, aí, militares e mesmo os paisanos, né? É, a hipótese de o Congresso aprovar existe, embora seja hoje aparentemente improvável. Parece que o precedente invocado pelos seus ex-colegas de Supremo, que falam que, no caso Daniel Silveira, estabeleceu-se uma jurisprudência que sinalizaria a inviabilidade de anistiar crimes contra a democracia, parece precário esse argumento, porque já tivemos anistia no Brasil, aliás, estamos aí para comemorar os 60 anos do golpe, e houve uma anistia ampla, geral e restrita, neste caso específico, né, que agora o Dias Toffoli até prometeu para o Instituto Vladimir Herzog promover uma audiência pública para rediscutir a lei da anistia. Quer dizer, do ponto de vista prático, para ficar bem claro o seu ponto de vista, se o Congresso aprova, não há o que fazer senão acatar a deliberação legislativa. É isso? Sem dúvida. Pronunciando-se os nossos representantes, que são os deputados federais e os senadores, e implementada a anistia, não se tem, a meu ver, como rever esse pronunciamento. Isso precisa ser observado e não interessa ao país um antagonismo maior, principalmente um antagonismo que não reflita o que está na Constituição Federal. Vamos esperar e atuar com temperança e percebendo aquela frase de Machado de Assis. É muito fácil ver-se o chicote, mas quando se tem o cabo à mão. E aí
precisamos colocar no lugar alheio e sopesar, inclusive, o envolvimento havido. Eu continuo a acreditar que a competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Norma do regimento interno não se sobrepõe à Constituição Federal. E não vejo como está se julgando no Supremo, em martelada única, a cidadãos comuns. Esses cidadãos comuns deveriam estar na primeira instância, com possibilidade de recurso, inclusive o recurso de revisão da decisão proferida. Mas Ministro, o senhor participou do julgamento do Mensalão. E no julgamento do Mensalão, braçou a teoria do domínio do fato. Ou seja, ela acaba chegando aos mandantes, ao quem seria o chefe de todos. O senhor acha que nesse caso agora, do Bolsonaro, da tentativa de golpe, a teoria do domínio do fato é válida? Olha, Thales Faria, aí predomina o subjetivismo. O que é ter-se o domínio do fato? O conhecimento em si, puro conhecimento, leva ao comprometimento sob o ângulo penal? A resposta para mim é desenganadamente negativa. agora eu queria só entender o que o senhor falou, está falando aqui sobre essa possibilidade de anistia, né? E é muito interessante aqui o senhor está trazendo uma opinião diferente de outros juristas e até mesmo aqui de alguns ministros do Supremo. Por que o senhor acha que Bolsonaro deveria ser anistiado sobre uma tentativa de golpe? Eu não acho. Eu não imagino nem um indeferimento, nem um deferimento da anistia. O que eu digo é que a anistia implementada é um fato consumado. E aí, evidentemente, aqueles que tiveram comprometimento quanto à baderna que houve em 8 de janeiro, para mim, uma baderna simplesmente, devem realmente responder. E responder sob o ângulo civil e também sob o ângulo criminal. O senhor quer dizer que o senhor não acha que aquilo está incluído numa tentativa de golpe? Não vejo como tentativa de golpe. Não vejo como chegar-se a um golpe sem ter-se, por exemplo, o apoio das Forças Armadas. E esse apoio, como surgiu, ele foi sempre negado. Não houve a participação em si dos comandos das Forças Armadas. Mas a tentativa de convencer as Forças Armadas não é a própria tentativa de golpe. Houve uma reunião da minuta, o que parece, em que o presidente apresentou a minuta aos comandantes militares. Ali ele está tentando convencer os comandantes militares a participar de um golpe. A tentativa de convencer os militares não é uma tentativa de golpe? Thales, vamos voltar à Constituição Federal. Sem o devido processo, sem o pronunciamento judicial, sem a sentença condenatória preclusa na via do recurso, contra a qual não caiba mais impugnação, não se pode, evidentemente, selar e dizer que houve uma tentativa de golpe. Para mim, nós tivemos algo que fugiu do controle e, infelizmente, o Estado repressor, não se fez presente. Agora, ministro, nas decisões que o Supremo está adotando em relação ao 8 de janeiro, por maioria expressiva de votos, estão consagrados os crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O Supremo está formando essa jurisprudência. Então, o senhor seria lá, como, aliás, era hábito durante a sua permanência no Supremo, seria voto vencido, né, nessa matéria. Agora, pela lei, a simples tentativa de golpe é crime. Simples tentativa de golpe ou tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é crime. A defesa do Bolsonaro insinua a pretensão de fazer crer que não houve nem mesmo a tentativa. Pode ter havido, no máximo,
uma discussão sobre atos preparatórios que não constituiria uma tentativa de golpe de Estado. O senhor acha que, à luz do que está sendo decidido pela maioria do Supremo, é aceitável esse argumento diante das evidências que estão aí se pronunciando? Uma reunião do presidente com os comandantes militares que discutiu uma minuta de golpe, a preparação de eventos que ornam com o golpismo. O senhor acha que é aceitável ou é factível essa versão de que houve, no máximo, atos preparatórios e não uma tentativa de golpe? Precisamos esperar. E eu veria com bons olhos o pronunciamento do juiz natural, que, reafirmo, é o juízo de primeira instância. Nós não temos nos processos, no âmbito do Supremo, detentores da prerrogativa de serem, se é que há prerrogativa, já que não cabe recurso contra a decisão do Supremo, serem julgados pelo Supremo. Eu creio que tudo começou errado, como começou errado também o inquérito do fim do mundo, instaurado pela própria vítima e com designação a dedo, escolha a dedo do relator para o inquérito. Ou seja, nós temos aí o Brasil desarrumado. Mas vamos ver onde chegamos e que venham dias melhores, principalmente quanto à organização do direito e à dinâmica do direito. Não é o fato de o Supremo ter o pronunciamento por último, e ele deve ter o pronunciamento por último, imaginando-se pronunciamentos anteriores, que o levará a forçar a mão. Não se avança democraticamente, socialmente dessa forma. Agora, como é que Ministro, ficaria? o senhor insiste nessa tese de que o processo deveria estar tramitando na primeira instância, né? Essa também é uma tese da defesa do Bolsonaro e da defesa de um sem número desses que já foram condenados lá pelo Supremo por conta da participação no 8 de janeiro, né? Há, em contrapartida, o argumento segundo o qual, como existem parlamentares envolvidos nesse inquérito, o Supremo teria jurisdição, uma vez que os parlamentares dispõem da prerrogativa por exercício de função, né? O senhor acha que esse argumento é frágil, de que, por conexão, havendo parlamentares, o caso sobe para o Supremo? É frágil esse argumento? Olha, eu reconheço que no Código de Processo Penal nós temos o princípio da conexão probatória e temos também o princípio da continência, considerados envolvidos. Mas é uma norma ordinária comum que não se sobrepõe à Constituição Federal. O Código de Processo Penal, pela via da atração, e eu ainda não vi em si o envolvimento do deputado e senador no processo, ter-se o alargamento da competência do Supremo. Disse-á, mas crime praticado no âmbito do Supremo é da respectiva competência. É uma norma anterior a 1988, a Constituição Cidadã. E a Constituição Cidadã trouxe o rol alusivo à competência e às atribuições do Supremo. E não me consta aí que se possa alargar essa competência, potencializando-se o fato de ter-se no processo o envolvimento de um detentor de foro, ou seja, de um deputado ou senador. Mas vamos esperar para ver o que ocorre e onde chegaremos, né, com esses pronunciamentos sucessivos, inclusive potencializando-se muito a apenação dos envolvidos, já que pelo crime de dano nós temos uma pena até mesmo pequena, que é a pena de 4 anos. O senhor acha que pode dar em nada? Tem muita gente perguntando isso aqui no nosso chat neste momento, né? Pelo até o que o senhor está levantando aí. O senhor acha que isso pode acabar em nada? Ou seja, essas pessoas não serem punidas, não conseguirem comprovar essa tentativa de golpe que está sendo levantada e investigada? No processo, evidentemente, o desfecho, qualquer desfecho, é sempre possível. Agora que prevaleça o que demonstrado, e demonstrado por elementos convincentes
no âmbito processual. Isso é que é importante. Isso é que consubstancia o devido processo legal. Agora, na linha do que a Fabíola perguntou, o senhor diz que acha que o tribunal não é o fórum adequado para esse julgamento, que deveria ser na primeira instância. É um caso semelhante, foi um fórum inadequado a Lava Jato ser lá com a 13ª Vara. E isso levou à anulação do julgamento da Lava Jato. O senhor acha que há risco de ser anulado esse julgamento? Nós avançamos quando se deu o dito pelo não dito na Lava Jato? A meu ver, não. Houve um retrocesso, um flagrante retrocesso. E eu tive a oportunidade até mesmo de dizer que depois de fulminada a Lava Jato, os protagonistas da Lava Jato pagariam um preço. Por quê? Porque se está, sob a minha ótica, e é convencimento, eu não estou achando, é convencimento mesmo, se está desprezando normas constitucionais que precisam ser observadas. Vamos amar mais a Constituição que se contém nela, a Constituição Federal, e buscar realmente a eficácia dos ditames existentes. Mas pode ser anulado? Como? Pode ser Mas pode ser anulado o julgamento agora do 8 lá do 8 do 1, esse julgamento do golpe, pode ser anulado, já que está em fórum inadequado, segundo o senhor? Há precedente no sentido negativo. Não se anulou o mensalão. E não se anulou o mensalão por quê? Porque foi julgado pelo Supremo. Lava Jato foi julgado na 13ª Vara Criminal do Paraná. E aí eu devo lembrar que seria, como eu tive a oportunidade de manifestar, a vara competente. Por quê? Porque a primeira lavagem de dinheiro decorrente de falcatruas na Petrobras se verificou em Londrina. E o juiz federal aí disse, olha, no Paraná nós temos uma vara especializada, que é a 13ª Criminal. Por isso, a controvérsia foi bater na 13ª Vara Criminal. Agora, dificilmente se caminhará, depois de um pronunciamento do Supremo, para anulação desse pronunciamento, já que não há um órgão acima do Supremo para apreciar o acerto ou desacerto das decisões proferidas. Ministro, o senhor mencionou ao longo da nossa conversa o chamado inquérito do fim do mundo, que foi aberto lá em 2019, por decisão do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, com a indicação, não com sorteio, mas a indicação do Alexandre de Moraes para relatá-lo, né? Este é um dos inquéritos que continuam abertos aí, já lá se vão 5 anos, né? O senhor se manifestou contra ele lá na origem. O que eu lhe pergunto é, o senhor acha que é razoável o argumento de defensores do Bolsonaro, segundo o qual o Supremo comete as falhas que atribui à Lava Jato, os excessos que atribui à Lava Jato? O tribunal estaria repetindo os excessos que condenou na Lava Jato? Olha a máxima popular. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Evidentemente, nós temos algo que vem sendo tocado e vem sendo tocado, ampliando-se a mais não poder a competência do Supremo, e eu não sei a que ponto se chegará. O inquérito, por exemplo, dito, e eu utilizei esse rótulo do fim do mundo, porque nele tudo cabe, né? Ele teve um pronunciamento da Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira, no sentido do arquivamento, mas se resolveu indeferir esse pleito do titular único, exclusivo da ação penal pública incondicionada, ou seja, o pleito do chefe do Ministério Público Federal. Eu indago, nele inquérito que está tramitando, eu creio, já há cerca de 4 anos, quem apresentará em si a denúncia? O Ministério Público vai contrariar o pronunciamento anterior
da chefe dele, Ministério Público, Raquel Elias Ferreira, e vai ofertar a peça primeira da ação penal, eu não acredito, porque se acreditasse, estaria a presumir o excepcional, não o ordinário, o que ocorre comumente. Ô, ministro, já encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu só fiquei na dúvida quando a gente até ouviu a entrevista de Gilmar Mendes e ele falou que aquele discurso de Bolsonaro falando sobre a minuta golpista, né, que ali parecia uma confissão, quando Bolsonaro fala, né, que era uma minuta para decretação do estado de sítio, né? E aí ele falou, um golpe cometido com a própria Constituição, até nos bastidores ali, investigadores da Polícia Federal também entenderam como uma espécie de confissão, uma prova, né? O senhor também entendeu dessa maneira ou não? Acha que aquela declaração de Bolsonaro não o compromete? Quanto aqui ao que ele disse, em Ao que ele disse que tinha uma minuta, né? O que se disse, ministro, é que, ao reconhecer que havia uma minuta e tratar com naturalidade esta minuta de golpe e atribuir caráter constitucional a essa minuta, ele teria reconhecido algo que ele refutava, né? E por isso teria produzido prova contra si mesmo. O senhor entende que essa versão é factível? Não, de início não, porque ninguém pode se acusar e chegar-se, mediante essa confissão, a uma condenação criminal. Nós precisamos marchar com temperança, com cautela e verificar se realmente teremos no processo elementos para chegar-se a uma condenação. Que aguardemos. Agora vamos repetir o problema da competência, porque Jair Messias Bolsonaro é um ex-presidente da República e não compete ao Supremo julgar ex-presidentes. O senhor não entende que aquilo foi uma espécie de confissão? O senhor não entende assim? Eu queria fazer uma pergunta de outra questão que está no ar aí agora, jurídica, muito forte. A Carla Zambelli reuniu assinaturas em quantidade recorde por impeachment do Lula. E o jurista Miguel Reale Júnior disse que essa reunião foi uma falha grosseira dela na medida em que os deputados que assinaram o requerimento de impeachment não poderão votar o impeachment, segundo ele. O senhor concorda com essa tese de que foi um erro crasso e que os deputados que assinaram o pedido de impeachment não podem votar? Olha, não vamos estender aí para o Legislativo os impedimentos e suspeições do Judiciário, em que o juiz não pode se pronunciar quanto à matéria que virá a votar. A liberdade em si dos parlamentares é ampla e, evidentemente, prevalecerá a ótica da maioria. Ai, ai. Ô, ministro, só a pergunta que eu fiz anterior sobre a questão da confissão. O senhor discorda de Gilmar Mendes, então? Ele é titular e eu sou aposentado. Mas aí tá. Mas esse que é o barato da história. O senhor, como aposentado, pode palpitar à vontade. Não vão se enfrentar lá no plenário, né? Pode ficar à vontade aqui no All News. Mas ele tem a caneta à mão, eu já não tenho a caneta mais à mão. Mas o senhor discorda, acha que aquilo não foi uma... O senhor fala que não tem como ele produzir prova contra ele nesse sentido. Não potencializa o pronunciamento do presidente da República e acabo atribuindo a um arroubo de retórica ao direito em si de espernear. Tá certo. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Ao News, mantendo esse diálogo com você, com o nosso sempre elogiado, você também, mais ainda até mesmo pelo gênero, Josias de Souza e com o nosso Faria.